Bem, quando o Bruno me falou sobre o simpósio e eu falei de repente falar alguma coisa sobre o que eu trabalho, então eu sugeri esse tema, que seria sobre biomarcadores para avaliação de risco ecológico em ambientes aquáticos, porque é o que eu venho desenvolvendo desde a minha época da graduação, quando eu fazia o bacharel em ciências biológicas, e que eu vim desenvolvendo desde então, no mestrado, no doutorado, e hoje é a minha linha de pesquisa como professora na UFRJ. Para quem não sabe, eu sou professora lá no Instituto de Biologia, no Departamento de Biologia Marinha, e eu fico no laboratório de ecotoxicologia marinha, tá? Para começar, é importante a gente falar o que é esse raio desse risco, né? Então, quando a gente fala de risco, a gente tem duas noções junto desse conceito. Uma em relação à probabilidade de que algo aconteça, como, por exemplo, um acidente de carro. Você tem uma alta probabilidade de acontecer. Quando um acidente de avião, você tem uma baixa probabilidade de acontecer. Mas quando a gente fala da intensidade do evento, geralmente a batida de carro não é muito grave, a maioria delas é um riscozinho, um amassadinho, qualquer coisa no carro e que ninguém se fere. Quando a gente fala de avião, apesar da probabilidade ser baixa, a intensidade do evento geralmente é alta, então geralmente causa várias mortes e coisa e tal. Então essa noção de risco, ela fica muito clara para esse tipo de exemplo, e quando a gente vai para o ambiente, quando a gente vai tentar estimar o risco ambiental, né, o risco ecológico, a gente trabalha com algumas metodologias desenvolvidas, como essa nesse quadrinho sumarizando as etapas, que foi feita lá pela Agência Governamental Ambiental Americana, que é a EPA, né? Onde a gente passa de uma primeira fase em que a gente vê naquela área quais são os problemas daquela área, quais são os impactos ambientais que ela sofre, o que ela recebe de poluição, quais são os tipos de poluentes que podem estar ali, para a gente poder chegar num cenário de caracterização da exposição dos organismos vivos àqueles poluentes, àqueles impactos, e os efeitos ecológicos que são oriundos por conta dessa exposição. E aí, no final, a gente consegue fazer uma relação entre o quão exposto está aquele organismo e o efeito dessa exposição nele, caracterizando, assim, o risco, a probabilidade, por exemplo, que ele teria de ter algum problema na saúde, de ter algum problema de estrutura na comunidade, algum problema na população, caracterizando, assim, o risco associado aos problemas ambientais da área. Para fazer essa caracterização de exposição e de efeitos, a gente trabalha com uma ciência chamada ecotoxicologia, onde a gente faz a ligação entre a exposição e o efeito. Então, a gente vê qual poluente está presente na área, como esse organismo está exposto a ele e possíveis alterações decorrentes dessa exposição. Então, quando a gente fala de uma exposição ambiental, a gente tem diferentes condições ambientais acontecendo aqui. Então, tem qualidades maiores e qualidades ambientais menores. Se eu tenho uma qualidade ambiental alta, ou seja, eu tenho um ecossistema devidamente equilibrado, o organismo consegue sobreviver, consegue crescer, consegue reproduzir. Mas quando essa qualidade ambiental vai diminuindo, a gente vai tendo cada vez menos oportunidades para esses organismos se desenvolverem. Então, a gente afeta a reprodução, a gente afeta o crescimento, até chegar no momento em que a gente afeta, inclusive, a sobrevivência desses organismos. E isso passa pelo conceito de limite de tolerância, ou seja, aquele organismo que está exposto a uma condição ambiental, a um poluente, ele vai ter um momento
em que ele está exposto, mas ele não tem sintoma algum, ele ainda está conseguindo tolerar as condições do meio. Mas em algum momento, essa dose, né, essa intensidade de exposição, ela começa a aumentar, 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 e os sintomas vão começando a aparecer e ficando cada vez mais graves, chegando a causar, por exemplo, a letalidade daquele organismo, o que logicamente vai interferir em efeitos na população daquela espécie e, consequentemente, também na comunidade ali estruturada. Então, dentro da ecotoxicologia, a gente tem várias ferramentas possíveis de serem usadas para esses estudos, para entender essa relação exposição-efeito. O que a gente vai estar falando hoje são os biomarcadores, que, na verdade, são quaisquer alterações induzidas por poluentes químicos que ali não deveriam estar naquela quantidade, que ali não deveriam existir, ou até mesmo componentes daquele sistema que foram alterados, pode ser o aumento do material particulado na água, aumentando a turbidez dessa água, pode ser a temperatura, e isso tudo em algum momento vai alterar o sistema biológico ali presente. Então, a gente usa esses biomarcadores para marcar essas alterações. Eles podem ser de exposição, ou seja, eu vou estar falando de ferramentas que vão confirmar para mim se aquele organismo foi exposto a esse poluente. Pode ser um biomarcador de efeito, ou seja, é alguma análise que eu faço para observar qualquer tipo de efeito que possa aparecer naquele organismo, seja ele uma resposta anatômica, seja ele uma resposta bioquímica, fisiológica, mas que eu possa ver alguma consequência da exposição. E existe ainda o biomarcador de suscetibilidade, que vai estar demonstrando para a gente fatores genéticos que podem fazer com que aquela população esteja mais ameaçada, mais sucinta a ter algum tipo de reação por causa daquele poluente, porque aquele grupo de genes presentes na população faz com que esses organismos sejam mais sensíveis do que em outras populações de outros lugares da mesma espécie, por exemplo. Então, é um outro tipo de estudo. De forma geral, quando a gente fala desses biomarcadores, alguns eles vão estar mostrando para a gente uma resposta rápida a um poluente, por exemplo, um poluente químico. Então, o poluente foi lançado no meio. Qual vai ser a resposta mais rápida? Na comunidade? Na estrutura da comunidade? Não. A resposta mais rápida vai ser a nível molecular dentro dos organismos, né? A resposta mais lenta, a gente vai observar com uma exposição ao longo de muitos anos, muitos meses, e que pode levar à desestruturação da comunidade. Quando a gente usa algum índice ecológico, por exemplo, de comunidade, para observar a qualidade ambiental, a gente tem uma alta relevância ecológica desse dado. Mas isso só vai acontecer depois de muito tempo de exposição àquele impacto, né? E isso, lógico, não estou falando de um acidente ambiental onde as condições mudam abruptamente, mas sim dos casos mais normais que a gente vê no dia a dia, que é de uma exposição branda ao longo de um tempo de exposição muito grande, tá? Então, existem biomarcadores de efeito, né, que não são específicos, ou seja, a gente vê que está alterado, mas a gente não sabe se foi o poluente X ou o poluente Y, e alguns que são específicos, que indicam alterações devido à exposição de um poluente X. A gente sabe que é ele que causa esse tipo de coisa. Alguns exemplos eu deixei aqui para vocês. Tem um bando de nome muito feio, mas são alguns exemplos bem conhecidos, como a inibição enzimática dessa enzima aqui, a ALAD, por chumbo,
a indução de um grupo de proteínas chamados metalotioneína, que são responsáveis por detoxicação do organismo no caso de exposição por metais, a diminuição na espessura da casca de ovos devido ao DDT, que é o exemplo mais conhecido e que às vezes a gente até vê em livros de ensino médio. Inibição enzimática também da acetilcolinesterase, que é responsável pelo impulso nervoso. Então, lá em corpo humano, quando a gente estuda corpo humano, a gente vê essa enzima, e ela é inibida fortemente por causa de alguns pesticidas, né, que são os organofosforados e carbamatos. E os não específicos, eles, por exemplo, são respostas do sistema imune, a hematologia, algumas induções de proteínas em relação ao estresse oxidativo, porque são respostas que geralmente fazem parte das primeiras reações que o corpo tem, que o organismo tem, para várias coisas, né? Não só para um grupo específico de poluentes, mas vários tipos de estressores ambientais podem causar isso. O que a gente usa no meio para conseguir fazer essa avaliação? A gente pode utilizar organismos que são conhecidos como biomonitores, ou seja, organismos que vão estar respondendo muito rapidamente a qualquer modificação acontecida naquele meio. O caso mais conhecido de biomonitor são os trabalhos feitos com mexilhão e com ostra, que são organismos sésseis, ou seja, eles são completamente parados, bonitinhos, fixos no mesmo lugar. São filtradores, então eles estão sempre filtrando o que está na água, e com isso, qualquer coisa que passa pela água, que chega naquela água, vai ser incorporada muito rapidamente neles. Então, desde 1986, existe esse programa ao longo da costa dos Estados Unidos, chamado de Mussel Watch Program, gastei meu inglês agora, e que usa esses organismos para monitorar a qualidade das águas costeiras, tá? Existem também organismos que são dados como bioindicadores. Existem bioindicadores que, simplesmente pela ausência daquela espécie naquela área, já me diz que aquela área tem algum problema ambiental, porque são espécies mais sensíveis a mudanças ambientais. Mas existe também um outro grupo de organismos que é sensível a mudanças, mas não é tão sensível assim. Ou seja, ele consegue ficar ali dentro daquele meio durante algum tempo, tolerando parte dessa mudança, mas já exibindo algumas respostas, alguns efeitos a essa mudança ambiental. Então, ele está lá, mas ele não está tão saudável assim, né? Então, esses indicadores, esses bioindicadores, eles são muito utilizados na ecotoxicologia para a gente conseguir estudar, inclusive, a saúde das áreas que já são conhecidamente poluídas, mas a gente consegue monitorar essa saúde ao longo do tempo, porque eles não desaparecem dessas áreas, tá? Como é que a gente escolhe o melhor bioindicador dentre tantos organismos vivos que existem numa área de estudo? A gente leva em consideração a relevância ecológica dele, então se ele é um predador de topo de cadeia, se ele é a base da cadeia alimentar, se ele tem uma relevância, por exemplo, para a meta de manejo da área. Então, para ecossistema aquático, geralmente tem piscicultura, então se o peixe não consegue sobreviver ali, isso é muito relevante para o uso de um ecossistema aquático. E, claro, a suscetibilidade dele ao estressor. Se ele não responde nada ao tipo de estresse que tem na área, não adianta utilizar ele. Então,
sempre para escolher o melhor bioindicador, a gente precisa ler bastante sobre a área de estudo, ler bastante sobre os organismos que vivem naquela área, sobre os poluentes que existem naquela área, para a gente poder escolher melhor em relação à relevância ecológica, relevância econômica e também a suscetibilidade do estressor. Então, eu deixei aqui alguns exemplos para vocês de alguns trabalhos que eu e várias pessoas do grupo, né, que a gente fez ao longo do tempo, só para a gente poder discutir, né, alguns casos interessantes. Especificamente falando, a gente vai estar só falando do poluente químico, que é o mercúrio, e eu vou mostrar alguns trabalhos que a gente fez sobre a exposição a mercúrio e sobre o efeito dele na fauna da Baía de Guanabara, tá? Bem, o mercúrio, para introduzir, né, para quem nunca ouviu falar desse cara, ele é o metal mais doido que existe no planeta Terra. Por que ele é o mais doido? Porque, no geral, os metais na temperatura ambiente estão lá ligados a outros elementos químicos dentro de rochas, numa forma sólida, e o mercúrio ele pode estar, como na figura aqui, simplesmente na forma líquida em temperatura ambiental normal, né? Uma outra coisa que deixa ele sendo um dos mais loucos metais existentes no nosso planeta é que ele é o único que tem forma gasosa. Então, como ele tem forma gasosa, ele pode ser espalhado pelas correntes atmosféricas. E isso faz com que ele chegue, por exemplo, nos polos. Então, a gente tem problema de mercúrio nos polos, mesmo não tendo nenhuma indústria lá, né? E muito menos uma mineração de mercúrio ali perto. Então, ele sempre foi muito utilizado para várias coisas, mas hoje em dia ele é proibido, a gente não pode mais usar mercúrio em nada. Quem tem uma idade aí parecida com a minha, ou um pouquinho, né, um jovem há mais tempo do que eu, sabe que os termômetros antigamente eram todos com coluna de mercúrio, e quando você quebrava o mercúrio, o termômetro, esse mercúrio saía pela casa toda e essas bolinhas a gente conseguia ver no chão, né, de onde o termômetro quebrou. E você nunca mais consegue juntar essas bolinhas porque elas são terríveis. Enfim, mercúrio é muito louco. E ele se torna mais louco ainda porque ele, dentro de ecossistemas aquáticos principalmente, ele participa de várias reações químicas inúmeras. Mas a principal, a que deixa todo mundo mais preocupado, é essa aqui, onde ele é transformado de uma forma inorgânica para uma forma orgânica. Ou seja, ele ganha um carboninho aqui, tá? Quando acontece isso aqui, é muito mais fácil para o organismo vivo absorver ele da coluna d'água e, com isso, começar a passar esse mercúrio pela teia trófica. E aí é o fenômeno que a gente chama de biomagnificação trófica, onde as concentrações de mercúrio vão ficando cada vez maiores ao longo dos níveis tróficos. E quando chega aqui no topo da cadeia, estamos nós, humanos, lindos, pescando aqui no meio de um riacho, de uma baía, etc. e tal. E com isso a gente é exposto à forma química do mercúrio, que é a mais tóxica, conhecida por sua neurotoxicidade, ou seja, age no sistema nervoso central, e conhecida também por sua teratogenia. Só estou falando palavrão para vocês, né? Que nada mais é do que a capacidade de passar o mercúrio via placenta para o bebê. Então, é por isso que grávidas, no geral, né, são proibidas de comer peixes carnívoros como salmão, peixes oceânicos enormes. Não pode, porque são peixes que têm muito mercúrio,
tem muito metilmercúrio, e com isso ela pode estar passando esse mercúrio todo via placenta para o seu bebê, e o bebê pode nascer com problemas neurotóxicos, tá? Quando esse mercúrio entra no organismo, ele vai ter vários caminhos, mas principalmente, ou ele vai ser excretado via brânquias ou via fezes, no caso de peixes, né? E quando a gente fala desse metilmercúrio, ele vai ficando acumulado em vários órgãos, porque ele é difícil de ser excretado, diferente do inorgânico, né? Aquele sem o carboninho, que é mais facilmente excretado pelas brânquias. Então, esse ritmo de acumulação maior geralmente acontece com o orgânico, tá? E essa acumulação, ela vai ser dependente do tamanho do organismo, da idade dele, do hábito alimentar do peixe, do organismo em questão, da taxa de excreção, se é um bicho que migra, se é um bicho césseo, se é um bicho jovem com metabolismo mais rápido, se é um bicho mais velhinho com metabolismo mais devagarinho. E com isso a gente tem, então, diferentes cinéticas, vamos dizer assim, de bioacumulação e, logicamente, de biomagnificação trófica. Então, aqui eu vou mostrar alguns gráficos para vocês dos resultados que a gente tem da Baía de Guanabara aqui, né, na direita, e aqui na esquerda a Baía da Ribeira, que é lá em Angra dos Reis. Então, a gente pegou uns peixinhos dessa espécie aqui, que é o bagre Eugenidens genidens, que é um peixe onívoro. A gente pegou 211 peixinhos aqui na Baía da Ribeira, esse lugar bonito, a beça de se visitar, e 176 peixinhos na Baía de Guanabara, que também é um lugar lindo de se visitar. Eu me amarro em fazer a coleta na Baía de Guanabara, mas infelizmente a gente tem aqui presença de muito lixo marinho, né, quando a gente puxa a rede, e também de vários parasitas em peixes, né, que geralmente ficam nas brânquias dos bichinhos. Então, para a gente comparar, né, as concentrações de mercúrio no músculo dos peixes, que é esse valor aqui, ó, do lado das setas vermelhas, a gente vê que a tendência é a concentração ir aumentando com relação ao tamanho do bicho. Então, quanto maior o bicho, mais mercúrio ele tem, que pode ser em função da idade, que ele está mais tempo exposto, como também pode ser em função do que ele come. Se ele é maior, o peixinho consegue comer coisas maiores, né? Quando ele é piquitito, ele só consegue comer coisas menorzinhas. E isso tanto na Baía de Guanabara quanto na Baía da Ribeira. Mas o mais legal é a gente observar que na Baía da Ribeira os valores são muito maiores do que na Baía de Guanabara. E aí, com certeza, vocês vão ficar se perguntando o porquê, se na área mais bonita eu tenho uma projeção de ter mercúrio em bichos com menos de 30 centímetros já proibitivas para consumo humano. Então, 500 nanograma-grama de mercúrio aqui, ó, é o máximo que pode ter no peixe para a gente poder comer. E lá na Baía da Ribeira, isso já acontece com esses bagrinhos com 29 centímetros, né? Agora, na Baía de Guanabara, isso nem chega a acontecer porque o bagre não consegue chegar a esse 1 metro de comprimento, né? E aí, por que que a gente tem projeções tão diferentes nessas áreas? Por que que a gente tem tão mais mercúrio na Baía da Ribeira, nessa espécie, do que na Baía de Guanabara, que tem muito mais mercúrio dentro dela, né? Baía de Guanabara tem altíssimas concentrações de mercúrio no sedimento. E por que que não tem nesse peixinho, né? Aí a gente vai ter uma resposta aqui, ó, nesse outro trabalho do grupo, em que a gente mediu o nível trófico desse mesmo peixinho aqui, o bagre. E aí a gente comparando o nível trófico na Baía de Guanabara, ele é um bicho de segundo nível trófico. Mas na Baía da Ribeira, ele é um bicho de terceiro nível trófico. Ou seja, a diferença na estrutura de comunidades das duas baías, pela Baía de Guanabara ter uma estrutura muito menos biodiversa,
já por conta dos impactos ambientais que sofre, faz com que o bagre coma muito mais a matéria orgânica presente no sedimento do que o peixe, o camarão, as coisas que ele gosta de comer. E na Baía da Ribeira ele tem esses itens alimentares, então ele consegue ser de um nível trófico um pouquinho maior, o que faz toda a diferença para o mercúrio, como a gente falou antes, tá? E aí a gente pode calcular uma coisa que se chama fator de biomagnificação, onde a gente usa os isótopos estáveis de nitrogênio, que é um assunto que aí qualquer coisa, quem tiver curiosidade, eu posso passar uma literatura para conversar, para poder ficar melhor explicadinho, mas que a gente usa como proxy para o cálculo do nível trófico desse organismo, tá? E aí, calculando o fator de biomagnificação, a gente tem um fator aqui de 2,35 na Baía da Ribeira, comprovando que a gente tem uma biomagnificação trófica acontecendo lá, né? Na Baía de Guanabara, esse fator ele não é tão alto, é de 1,08, ou seja, quase a gente não conseguiu ver a biomagnificação na Baía. Então, aqui, esses bichos todos da Baía, esses peixinhos todos, eles basicamente estão comendo quase que a mesma coisa, porque o número de itens alimentares ali dentro é muito mais restrito do que aqui na Baía da Ribeira, que eu tenho uma biodiversidade bem maior, tá? E aí, para fechar, eu vou mostrar para vocês alguns efeitos, né, relacionados a essa exposição. Então, para isso, eu vou mostrar resultados em cocoroca, que é esse peixinho bonitinho aqui, e o bagre, que eu já falei dele antes também, tá? Da mesma forma, a gente coletou na Baía da Ribeira alguns peixinhos, 173, e na Baía de Guanabara, 132 para esse estudo. A novidade é que aqui a gente trabalhou também com a coleta de sangue. Então, a gente no barco, assim que o peixe sai da rede, ainda vivo, a gente mantém ele vivo numa caixinha com água, aí pega ele, tira o sangue pela veia caudal, e esse sangue a gente faz esfregaços sanguíneos para observar em microscópio e também usa para fazer medidas tanto de biomarcadores de efeito quanto de exposição nesse sangue que sobrou. Aí aqui, para mostrar para vocês o resultado em relação à exposição, então, as concentrações de mercúrio no plasma sanguíneo desses bichos, aqui para o bagre, né? No músculo, no fígado e no rim. A primeira coisa que a gente vê é que as concentrações em músculo, fígado e rim são sempre maiores na Baía da Ribeira. Já no sangue, são bem mais baixas do que na Baía de Guanabara. Então, isso aqui pode estar demonstrando para a gente que na Baía de Guanabara eu tenho muito menos metilmercúrio disponível, porque seria justamente aquele que seria bioacumulado nos tecidos, tá? Quando a gente fala da cocoroca, o cenário é igualzinho. Então, a gente tem maiores concentrações na Baía da Ribeira, tanto para o músculo quanto para o fígado. Não tem aqui nos rins, porque os rins desse bichinho são muito pequenininhos. E aí, como eles são muito pequenos, não tinha como fazer a análise, né, química desse rim tão pequenininho. Então, esses bichos que estão bem expostos a mercúrio com concentrações bem altas em fígado, principalmente, a gente foi investigar possíveis efeitos, né? O primeiro foram efeitos hematológicos, onde lá nos esfregaços a gente observou as hemácias, a gente observou os trombócitos, que são esses aqui bonitinhos, aqui é como se fosse ele se agrupando para formar um coágulo. Os leucócitos, que aí tem os linfócitos, que são esses carinhas com esses blebs bonitinhos aqui, os monócitos,
os neutrófilos e os eosinófilos. Então, a gente fazia a contagem específica de cada um dos tipos de leucócito em cada peixinho daquele. Além das contagens específicas, a gente contou o número de hemácias, viu o volume ocupado por essas hemácias no sangue, né, que é o volume globular, a quantidade de hemoglobina, a quantidade de volume globular médio, que na verdade é uma divisão, né, do quanto de percentual do sangue é ocupado pela hemácia e quantas hemácias tem. Então, é pegar isso aqui e dividir por isso aqui. E o CHGM, que da mesma forma é ver quanto de hemoglobina teria dentro de cada hemácia, tá? E por último, a proteína plasmática total, que aí a gente vê o quanto tem de proteína no plasma do sangue do bichinho. O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui em relação a efeitos? Quando a gente compara uma área mais equilibrada como a Baía da Ribeira com uma mais impactada como a Baía de Guanabara, se a gente for olhar os bagres, olha como é que esses bagres da Baía de Guanabara têm menos hemoglobina, ou seja, são bichos que vão ter problemas em carregar oxigênio para os seus tecidos, né? Quando a gente olha o hematócrito, né, que é o VG, a gente vê que é um VG bem menor do que o encontrado na mesma espécie na Baía da Ribeira. Então, a gente tem aí valores que vão estar indicando para a gente quadros de anemia, muitas vezes, desses animais. E quando a gente fala do CHGM, que aí a gente está falando de quanta hemoglobina tem dentro de cada hemácia, a gente tem um cenário bem menor do que o encontrado na Baía da Ribeira, principalmente para cocoroquinha. Em relação à leucometria específica, a gente vê várias correlações negativas entre a ocorrência de leucócitos, a contagem de leucócitos, com o mercúrio presente no músculo desses peixes. Então, quanto mais mercúrio, menos leucócitos eles têm, né? Ou seja, como se essa exposição ao mercúrio fizesse algum tipo de imunodeficiência para esses bichinhos, tá? Da mesma forma, a gente vê um aumento da ocorrência de eosinófilo, que é um tipo específico de leucócito, tá? Em relação à exposição a mercúrio, principalmente quando a gente fala da espécie de corcoroca. Um outro efeito que a gente buscou foi em relação a possíveis lesões nos tecidos do fígado e dos rins. Para isso, a gente estuda como indicadores, né, algumas enzimas, como a ALT, a ASH, no caso dos rins, a ureia, a amônia, entre outros entre outras possíveis substâncias excretadas pelo organismo, né? E quando a gente compara as duas áreas para as espécies, a gente vê, por exemplo, que a ALT ela é muito menor na Baía de Guanabara, né? Assim como a ASH. Então, a gente tem uma proporção entre ALT e ASH que é bem diferente quando a gente vai para a Baía da Ribeira. E essa proporção, ela fica fora do normal, ela fica bem abaixo do esperado, né? E com isso a gente pode falar que esses organismos podem estar tendo um início de problema no tecido hepático. Fica mais claro ainda quando a gente olha a creatinina e ureia, tá? Quando a gente olha a ureia, a gente está vendo problemas na excreção, que a gente está vendo um bicho com muito mais ureia do que o esperado, né? A gente está vendo o dobro de quantidade, o triplo de quantidade de ureia na corrente sanguínea,
e é um composto considerado tóxico, né? Não é à toa que a gente tenta excretá-lo. O penúltimo efeito que a gente investigou foi a ação daquela acetilcolinesterase que eu falei para vocês no início, que é uma enzima responsável pela quebra da acetilcolina, que é responsável pela transmissão do impulso nervoso. Então, a gente tem o impulso começando aqui, estimulando o próximo neurônio, e se você não tiver a quebra dessa substância, esse impulso, esse estímulo continua. Então, a gente perde um pouco do controle da informação que a gente queria passar. Então, a gente pode a gente pode começar a ter tremores, ter alguns tipos de reações que na vida do animal vão ser complicadas. Imagina uma reação rápida que ele tenha que ter para fuga, né, para evitar predação, ou justamente para conseguir predar o seu alimento, e isso vai ficar prejudicado caso a acetilcolinesterase não esteja funcionando normalmente. Isso não foi muito claro, por exemplo, de diferença entre Baía da Ribeira e Baía de Guanabara para essa enzima medida no músculo dos peixes, então os valores foram muito próximos, né, entre uma baía e outra, mas ficou mais claro quando a gente pesquisou isso no sangue. Então, no sangue, a atividade dela é bem diferente, principalmente para cocoroca, quando a gente fala de comparação entre uma baía e outra. Mas, como o N é muito pequenininho, a gente não considera isso como algo 100% indicativo, mas como um dado preliminar a ser mais investigado, porque a gente precisa de um N maior para poder afirmar alguma coisa em relação a isso. E o último efeito que eu vou mostrar para vocês são os efeitos genotóxicos, que a gente mais comumente utiliza o chamado micronúcleo, a frequência dele, que eu não sei se vocês conseguem reparar, mas aqui está uma célula normal, um núcleo todo em lilás. Uma célula normal, um núcleo todo lilás. Só que aqui tem como se fosse um segundo núcleo, né? Só que está separado do núcleo principal. Isso aqui é um micronúcleo. Então, a gente conta a frequência disso dentro de um esfregaço sanguíneo. Como é peixe, a célula, as hemácias são nucleadas. Então, a gente pode contar isso em hemácia. Para mamífero, a gente pode fazer micronúcleo, mas não dá para ser nas hemácias, porque não tem núcleo nas nossas hemácias, né? Mas dá para fazer em outros tipos celulares nucleados. Isso ocorre como um erro na divisão celular, tá? É um erro que normalmente a gente já tem, só que ele passa a ser um indicativo de estresse ambiental quando a frequência começa a sair de uma frequência rara para ser uma frequência alta dentro de um número de células contadas. Existem outras alterações que podem ser alterações na forma do núcleo. Então, você tem um núcleo só que ele tem forma de feijão, por exemplo, que é o caso do núcleo bilobado. Então, a gente contou a frequência dessas duas anomalias nos esfregaços sanguíneos desses bichinhos, e aí a gente viu, por exemplo, que a gente tem uma frequência um pouquinho maior, né, na Baía de Guanabara, em relação a núcleo bilobado, né, para os bagres que habitam essa área, em relação àqueles que estão na Baía da Ribeira. E com relação a micronúcleo, na Baía de Guanabara você também tem uma ocorrência bem maior, né? Se comparar aqui, a gente tem uma ordem de grandeza de diferença, denotando aí possíveis efeitos genotóxicos devido à exposição ambiental. Então, eu tentei fazer o mais breve possível essa fala para dar tempo da gente conversar, tirar dúvidas.
Eu sempre gosto de deixar o beijo do bagre, porque esse foi um dos primeiros bagrinhos que eu coletei na minha vida, quando eu estava lá na iniciação científica. Aí os meus alunos já fizeram um favor de pegar esse bagrinho e fazer uma figurinha de WhatsApp. Tem o meu e-mail aqui embaixo, que sim, é o Tantufas17, porque meu nome é comum demais para eu fazer um e-mail bonitinho com o meu nome, então deixa tanto faz que é mais fácil. E eu sempre faço também a propaganda do Instagram do laboratório, né, que eu coordeno, que é o de Ecotoxicologia Marinha, onde a gente está sempre postando algumas novidades do grupo, algumas curiosidades, e que todo mundo pode entrar em contato comigo por lá também, que sou eu que respondo as mensagens via Instagram. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu vou parar de compartilhar a tela para poder ver vocês de novo, que agora eu só estou vendo o beijo do bagre, e espero, então, as perguntas. Deixa eu ver. Boa noite, professora. Boa noite, Oi, aluno. Marcela. Diga-me tudo. Então, professora, foi muito difícil. As perguntas são muito boas. Então, vamos que vamos. A primeira é o seguinte, sobre o glifosato. Ele é um herbicida muito utilizado em todos, né? Então, a pergunta é, existe biomarcador para toxificação por glifosato no ecossistema aquático? Específico para glifosato, não que eu lembre, mas, por exemplo, a acetil, ela já vai ajudar em alguma coisa, porque o efeito do glifosato é um pouquinho parecido com os carbamatos, por exemplo. É um dos que, se alguém for estudar ecossistema aquático em relação ao efeito a pesticida, vai ser um dos primeiros a ser utilizado, com certeza. Uma outra coisa, é sempre bom a gente medir tanto o glifosato quanto algum metabólito dele dentro do organismo, porque é importante a gente determinar essa correlação, sabe, entre o efeito e a exposição, porque muitas vezes a gente pode estar analisando só o efeito, mas ali naquela área rural pode estar sendo utilizado algum outro pesticida e que vai estar causando um efeito similar. Então, é importante a gente ver a qual pesticida o organismo está mais exposto. Mas, a princípio, a acetilcolinesterase é uma das primeiras a ser testada para casos de pesticida. Ok, professora, obrigada. A próxima pergunta é a seguinte. A partir dessa análise dos bioindicadores, existe algum controle de pesca nessas áreas? Desculpa, falhou quando você falou controle o quê? A partir dessa análise dos bioindicadores, Sim. existe algum controle de pesca nessas áreas? Então, controle de pesca, como é que funciona isso? Funciona muito mais em relação, quando eu falo de qualidade de pescado, eu falo de Anvisa. Então, o que geralmente a Anvisa faz? Ela recolhe lotes para observar o que está previsto em relação à qualidade de pescado. E aí, o que está previsto em relação à qualidade? Geralmente são determinações de alguns poluentes, que a gente já conhece, que sabe que é tóxico. Não são muitos os poluentes que são analisados, tá? Mas quem tiver curiosidade pode entrar no site da Anvisa, que vai conseguir ver em relação à qualidade de pescado o que eles analisam. Quando a gente fala dentro de um comitê de bacia, aí a gente começa a englobar o uso de bioindicadores ou de biomonitores para a qualidade ambiental, né? Pode-se gerar, vamos dizer assim, projetos de monitoramento, e aí esses bioindicadores ganham um novo papel, não só em relação à qualidade do pescado em si, mas
em monitorar a qualidade ambiental. E aí, com isso, a gente vai ganhando uns outros espaços para poder trabalhar com a resposta que a gente tem com os bioindicadores. Então, o que, que a gente busca com eles? A gente busca entender se aquela área ela tem uma boa qualidade, se ela está fornecendo tudo que aquela espécie precisa, não só para sobreviver, mas para reproduzir também, né, para continuar a sua população. Então, esses detalhes entram mais em um plano de manejo para uma área, né, do que, por exemplo, numa fiscalização em relação à qualidade do pescado. Não sei se ficou faltando eu responder alguma coisa dessa questão. Não, professora, foi respondido. Obrigada. Tá. A outra pergunta, professora, visivelmente, por exemplo, para a população da pesca, é possível identificar o mercúrio? Na pesca, pegando assim o peixe e olhando para ele, é isso? Eu acho que é isso que o aluno quis Não, só analisando. A gente não tem nenhum sinal visível a olho nu, não. Só analisando que a gente vai saber, não só para mercúrio, mas para qualquer poluente químico. Só abrindo o peixinho, tirando lá os tecidos dele e analisando. Ok, professora, obrigada. Outra pergunta e quanto ao limite de tolerância desses organismos expostos a determinados poluentes? Qual outro sintoma que determina o aumento da exposição por esses poluentes, a não ser a letalidade? Então, todos aqueles que eu dei como exemplo, micronúcleo, acetilcolinesterase, hematologia, tudo isso, ninguém morreu ainda. Está todo mundo vivo, está todo mundo lá nadando. São efeitos que a gente fala que são subletais, tá? Então, a gente tem vários biomarcadores que vão estar medindo o que está acontecendo com o bichinho, ou com a alga, ou com qualquer outro ser vivo, e que vai estar mostrando para a gente uma diferença no metabolismo, uma diferença no crescimento, uma diferença na reprodução, qualquer coisa menos a letalidade, tá? Não é só a letalidade, não. A letalidade é muito mais usada em testes em laboratório. Quando a gente fala de análise ambiental, a gente leva em consideração muito mais os efeitos subletais, aqueles em que o organismo está vivo, está nadando, está de boa, mas já pode estar tendo algum efeito subcelular, bioquímico, algo ainda naquele primeiro estágio inicial após o limite de tolerância ser estourado. Entendi, professora. Obrigada. Tem mais duas perguntas aqui, professora, sobre o zooplâncton. Tá. Tá ok? E aí eu vou fazer porque está relacionado. Não, manda ver. Uma está assim, sobre a resistência dos zooplânctons. Está perguntando se seu tamanho, né, se a sua resistência vai ser elevado ao mercúrio devido ao tamanho. Tá, vamos lá. Sobre a resistência, eu não sei dizer, tá? Resistência. Mas eu sei dizer em relação à bioacumulação que ela é diferente, sim. Então, quando a gente está falando de larva de peixe, por exemplo, que está no zooplâncton, né, faz parte do zooplâncton, mas geralmente é um zooplâncton bem maiorzão. Então, esses caras geralmente têm mais mercúrio do que o zooplâncton piquititinho, aquele que é basicamente planctônico a vida inteira, tá? Então, existe uma diferença importante na concentração de acordo com o tamanho do bicho ali. Não só o tamanho dentro da espécie, mas o tamanho da espécie. Porque, como eu falei antes, né, um peixe pequenininho, ele não vai conseguir comer itens alimentares enormes. Já o peixão grandão vai conseguir. Então,
só pelo tamanho, ele já vai ter uma diferença importante no item alimentar principal dele. E aí, com isso, ele vai ter reflexo na quantidade de mercúrio que tem dentro do corpo dele. Tanto faz se eu estou falando de zooplâncton, ou se eu estou falando do nécton, ou se eu estou falando até de organismos bentônicos. O raciocínio é o mesmo, tá? Agora, a sensibilidade, a tolerância ao mercúrio, aí é um outro assunto, porque aí depende muito mais, assim, o zooplâncton ele vai estar respondendo muito rapidamente a questões como temperatura, salinidade, outras coisas vão estar influenciando muito a distribuição deles em corpos aquáticos. E aí o mercúrio vai ser só mais uma das influências. Então, com isso, a gente tem que medir muito bem, assim, e saber muito bem por que uma espécie está lá ou não, né? E geralmente pode ser por uma condição ambiental, não necessariamente uma poluição. Então, a gente tem que separar isso muito bem para não gerar confusão, tá bom? Ok, professora, obrigada. E você acabou respondendo a outra pergunta. Então, Hoje eu sou adivinha? Pois é. Tem mais uma pergunta, professora, perguntando se existe algum teste com as vieiras da Bahia da Ilha Grande. Então, eu não sei se está na tese do Ricardo Vasques, que fez o doutorado recentemente com um professor da UF, que é o Wilson Machado, lá no departamento de geoquímica. Eu sei que ele chegou a coletar lá as vieiras na Ilha Grande, mas eu não lembro se ele fez uma coleta só, se ele fez todas as coletas, se entrou na tese, se não entrou, mas eu lembro que ele chegou a fazer. Eu posso dar uma olhada, e aí quem perguntou, se quiser me mandar por e-mail, eu posso passar a tese do Ricardo para a pessoa. É só me mandar por e-mail que eu respondo lá. Mas, fora esse trabalho, eu não lembro de ter, não, nos cultivos de lá, que eu sei que tem um cultivo bem bom lá, e eu não lembro de ter sido analisado, não. Tá ok, professora, obrigada. Você respondeu todas as perguntas selecionadas. A sua palestra foi muito boa. Obrigada, Marcela. E as respostas também foram esclarecedoras aqui que o pessoal fez. Obrigada. E, enfim, eu deixei meus contatos, e aí qualquer dúvida, porque muitas vezes a gente tem vergonha de perguntar, né? A gente fica inibido, e qualquer dúvida é só entrar em contato, gente. Pode mandar e-mail, ou pode perturbar a gente lá via Instagram, o que for mais fácil para vocês. E o importante é a gente trocar ideias sobre um assunto que é bem vasto, bem extenso. A ecotoxicologia é uma área muito, muito grande, que passa por diferentes técnicas, diferentes métodos, e quem tiver curiosidade sobre o assunto é só entrar em contato, que a gente passa em bibliografia, a gente dá dica e vamos seguindo.